né, de vocês. Estou gravando aqui a aula, certo, pessoal? Quem tiver o livro de matemática, né, assim, de vocês, se abrisse aqui, eu acharia bom, mas vai dar certo. Deus é bom. Tudo dá certo. Negócio. Aqui, pronto. Se vocês têm um livro, vocês abram o livro na página 24. Certo, pessoal? Página 24 do livro de vocês, ó. Abram o livro na página 24, certo? Aqui o assunto é esse aqui, ó. Certo? Página 24, não sei se vocês estão vendo. Com certeza deve estar vendo, né, pessoal? Tá aí, página 24. Quem não tiver o livro, eu estou gravando a aula, vou postar. E a atividade eu tiro uma foto e mando, né? A atividade que eu passar. Porque tem pessoas que eu sei que não tem um livro. Mas, pessoal, quem puder ir na escola pegar o livro, quem puder, né? Ir na escola pegar o livro, por favor, vá à escola pegar o livro de vocês. Quem puder, certo, pessoal? Não esqueçam, quem puder ir, vá na escola pegar o livro, ok? Vamos lá. O assunto de hoje está na página 24 do livro de vocês, e o assunto de hoje é esse aqui, ó. Nós vamos começar as operações com raízes. Essas raízes podem ser raiz exata ou raízes que não são exatas, certo, pessoal? Não tem nenhum problema, certo, pessoal? A primeira operação que a gente vê, né, pessoal? A primeira operação é multiplicação de raízes. Multiplicação de raízes. No livro de vocês, página 24, está escrito lá. Página 24 do livro, multiplicação de raiz. Então, vamos lá. Qual é o assunto que nós estamos trabalhando? O assunto é esse. Multiplicação de raízes agora, nesse momento. Vamos lá. Multiplicar raízes, sejam elas exatas, sejam elas não exatas. Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Digam alguma coisa aí, para eu ver se vocês estão me ouvindo ou não. Estamos. Estão, pronto, ok, valeu, pronto. Eu só queria saber se estão me ouvindo ou não. Então, preste atenção, pessoal. Na multiplicação de raízes, certo? Multiplicação de raízes. Nós temos algumas possibilidades, certo, pessoal? Primeira possibilidade que eu tenho, certo? Primeira possibilidade. Eu tenho várias possibilidades. Vamos ver algumas possibilidades. Primeira possibilidade. Se eu tiver raízes exatas, por exemplo, prestem atenção que nós estamos trabalhando com radicais, eu posso ter raiz exata ou não. Por exemplo, primeira possibilidade. Se eu tiver, por exemplo, coisa chata. Se eu tiver primeira possibilidade, raiz quadrada, por exemplo, de 36 vezes raiz quadrada de, vamos botar aqui, de 81, por exemplo. Raiz quadrada de 81. Olhe que esses números têm raiz exata. Certo? Raiz exata. Lázaro, tem que ser raiz quadrada? Não. Tem raiz exata. Pode ser raiz cúbica, raiz quinta, não sei. Raiz exata. Raiz exata. O que você vai fazer? Extrair as raízes, olha, muito simples. Olha. Extrair as raízes, olha. Extrair a raiz aqui. Raiz quadrada de 36 é 6. Vezes raiz quadrada de 81 é 9. Aí, 6. E por que eu botei 8? Raiz quadrada de 81 é 9. Aí, bom, 6 vezes 9 dá 54. Tendo raiz exata. Se tiver raiz exata, é só extrair as raízes e multiplicar. Se tiver raízes exatas, prestem atenção. Tem uma raiz exata. Por exemplo, se eu tivesse aqui, raiz cúbica de 8, certo? Raiz cúbica de 8, vezes raiz quarta de 16. Tem raiz exata. Raiz cúbica de 8 é 2, não é? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica. Raiz quarta de 16 também é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2,
16. Então, raiz cúbica de 16 também é 2. Bom, vezes 2. Ora, o resultado disso daqui vai ser 2 vezes 2 é 4. Primeira coisa é fácil, né? Raiz é raiz exata, só é extrair a raiz e multiplicar. Não tem muito o que fazer, não. É simples. Extrai a raiz e multiplica, se tiver raiz exata. Lázaro, se for um número da raiz bem grande, Lázaro, um número da raiz bem grande, aí vocês têm que lembrar que no ano passado vocês fizeram isso, né? Por exemplo, vamos supor aqui, que eu tinha aqui, raiz quadrada de 256. Não, 256, por exemplo. Quem é raiz quadrada de 256? Vezes raiz quadrada de 625. Eu não sei. Quem é a raiz quadrada de 256, pessoal? Vocês sabem? Quem é que sabe? Quem é que sabe aqui? Ninguém é que sabe qual é a raiz quadrada. Diga aí para mim. Sibeli, qual é a raiz quadrada? Ana Clara, qual é a raiz quadrada de 256? Claro que ninguém sabe, a gente não tem decorado na cabeça. Isso que a gente não é uma máquina para saber isso, mas nós aprendemos no ano passado que essas raízes aqui são exatas, né? Pode ser exata, e se for exata, eu posso extrair a raiz. E como é que eu faço para extrair a raiz? Isso foi assunto do 8º ano. É por isso que é importante a pessoa assistir a aula no ano para fazer as coisas do outro. Vocês se liguem, prestem atenção nas coisas, porque o que se faz no ano precisa no outro, né? Para extrair a raiz de 256, o que eu faço? Muito simples, né? Olha, pego 256, aqui, e vou fatorar, né? Fatorando ele aqui. Bom, dá por 2, que dá 128. Dá por 2, que dá 64. Dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. É normal. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2. Por 2, estou mudando aqui, que o menino está pedindo para entrar, viu? Por isso que eu voltei para aqui. Dá dá por 2, que dá 64. Dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. Então, 256 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu trago para dentro aqui, né? Ó, simples, né? Ó. Isso que a gente aprendeu aqui no ano passado. Vezes raiz quadrada de 625. Quem é 625? Não sei. Vamos lá. 625. 625. Dá por 5, né? Não dá por 2, não dá por 3, né? Porque por 2 não termina em 0, nem em 4, nem em 6, nem em 8. 0, 2, 4, 6 e 8 não termina. Não dá por 3, porque 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 não dá por 3, dá por 5, que termina em 5. Que dá 125. Dá por 5, que dá 25. E dá por 5, que dá 5. É isso mesmo? E dá por 5, que dá 1. Pronto, 5 elevado à quarta potência. Então, aqui eu tenho 5 elevado à quarta potência. Então, eu disse a vocês que aqui vocês podem tirar, né? Esse rapaz de dentro da raiz. Pronto, aí chegou aqui. 8 dá para dividir por 2, que é o índice da raiz. Pode tirar. 4 dá para dividir por 2, que é o índice da raiz. Então, eu posso tirar. Vou botar aqui nesse cantinho, vai ficar assim, né? Olha, 2 e 2. Vou pegar 8 e dividir por 2. Olha. 8 dividido por 2 dá 4. Vezes, aí 5. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. Continuando aqui, eu tenho 2 à quarta é 16. Né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. 5 ao quadrado é 25. Pronto. Olha só. Raiz quadrada de 256, 16. Raiz quadrada de 625, 25. Fazendo essa multiplicação aqui, eu sei o resultado.
Ora, 25 vezes 16, dá o quê? 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Aí 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 2 é 2. Então tá aqui. 0, aí 5 mais 5, 10. Vem 1 para cá, né? Vem 1 para cá, olha. 2 mais 2, 4. Pronto, o resultado disso aqui é 400. Olha só. Raiz quadrada exata, beleza. É só extrair a raiz e multiplicar. Se tem raiz quadrada exata. Se tiver raiz quadrada exata. Primeira coisa, se tiver raiz quadrada exata. Lázaro, se não tiver raiz quadrada exata, Lázaro, não tem nenhum problema. Não tiver raiz quadrada exata. Por exemplo, não tem raiz quadrada exata. Aí vem aqui dizer vem dizendo um negócio aqui, olha. Está dizendo aqui, ó. Presta atenção no que está dizendo aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, ó. Aqui nesse localzinho aqui. Está aqui, ó. Olha. Está dizendo isso aqui, ó. Está dizendo o seguinte aqui. Vamos prestar atenção, ó. Na multiplicação de raízes, que não são exatas, nós já falamos de raiz exata. Nós agora estamos falando de raízes que não são exatas. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4, por exemplo. Não, de 4 não, que 4 tem raiz, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, por exemplo. Não tem raiz exata. Todo mundo está vendo que não tem raiz exata. Se não tem raiz exata, o que eu vou fazer, Lázaro? Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de 3, que não é exata? Qual é a raiz quadrada de 5, que não é exata? Mas, vamos lá. Prestando atenção aqui, ó, nisso aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tá vendo essas duas partes? Tem aqui, ó, multiplicação de raízes. Quando eu estiver multiplicando duas raízes, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 50, não importa, eu estou multiplicando raízes. O que é que eu faço? Aqui está dizendo o seguinte, olha, o produto de duas raízes, certo? O produto de duas raízes é igual à raiz do produto. Olha só, produto de duas raízes é igual à raiz do produto. O produto de duas raízes é a raiz do produto. Por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 5, que vai ser raiz de 3 vezes 5, 15. Olha só, 3 vezes 5, 15. Se tivesse raiz exata, eu extraía. Como não tem, eu não posso. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Olha, 2 não tem raiz, 8 não tem raiz. Mas é um produto de raízes. O produto de duas raízes é igual à raiz do produto. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 8, que dá raiz de 2 vezes 8, 16. Ora, mas 16 tem raiz exata. Quem é a raiz de 16? Por exemplo, olha só os exemplos que eu vou colocando aqui. Ó. Por exemplo, tivesse aqui, vamos lá. Preste atenção para vocês se ligarem e aprenderem. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 18. Nem 2 tem raiz, nem 18 tem raiz. Mas diz que a raiz, o produto das raízes é igual à raiz do produto. Ora, 2 vezes 18. Isso daqui vai dar raiz quadrada de 2 vezes 18 vai ser raiz quadrada de 2 vezes 18 dá 36. Quem é a raiz quadrada de 36? É 6. Se tiver raiz. Se não tiver, pessoal, se não tiver raiz, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Se não tiver raiz, deixa dentro da raiz. Por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 4, por exemplo. Vai ficar o quê? Raiz de 5 vezes 4, que vai dar raiz de 20. Pronto. Deixa dentro da raiz. Preste atenção nisso. O produto das raízes, olha, produto das raízes, aqui, produto das raízes é igual a raiz do produto. Seja qual for a atividade, seja qual for o local. Então, preste atenção nisso aqui. Sempre que eu tiver produto das raízes, eu tenho uma raiz do produto. Então, tá aqui, ó, preste atenção aqui, por exemplo.
E não importa o índice. Sim, eu esqueci de dizer. Não importa o índice. Olha. Sendo o mesmo índice aqui, por exemplo, olha, o mesmo índice, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tá aqui, ó. Por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Vai ficar o quê, ó? Não importa o índice, viu? Vai ficar raiz cúbica, né? Olha, raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2, né? Por exemplo, vou voltar aqui. Olha o assunto aqui, por exemplo. Preste atenção aqui. Não importa o índice, pode ser qualquer criatura. Por exemplo, se tivesse assim, ó. Aqui, vamos aqui, preste atenção. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Não tem raiz, né? Mas isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. Aí, por umas propriedadezinhas que vocês já estudaram, lá atrás, lá no 6º ano, lá no 7º ano, lá no 8º ano, propriedade das potências de mesma base, isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de, ó, produto, multiplicação, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Aí. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Olha só. Então, aqui, outra propriedade que vocês estudaram no ano passado, do 8º ano, olha. Quando você tiver uma raiz qualquer, em que o índice da raiz foi igual ao expoente do radicando, ó, e o índice da raiz igual ao expoente do radicando. O índice é 3, o expoente é 3. O índice é 3, o expoente é 3. Eu disse lá ainda há pouco na aula que quando dá para dividir o expoente pelo índice, divide, né? Para tirar daí de dentro. Mas aqui é outra propriedade que diz assim, ó. Índice igual ao expoente. Então, o resultado é simplesmente o radicando, certo? Toda a vida que você tiver. O índice igual ao expoente. Porque você vai tirar o radicando, olha. Por que só dá o radicando? Porque você vai tirar esse rapaz daqui de dentro, olha. Tirar ele 5, tirei ele. Aí vou dividir o expoente pelo índice, olha. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o expoente 1 geralmente não se coloca, né? O expoente 1 não coloca. Vocês entendem, subentendem, vocês botam na cabeça de vocês, fica subentendido, fica aqui, que vocês já sabem que quando não tem expoente é porque o expoente é, né? Então, olha só, não importa o índice, olha aqui, olha, o índice era 7, 7, 7, aí, olha, raiz 8, raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16. O que ficou aqui, ó? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 8 não é 2 ao cubo? É ou não é? 16, 2 à quarta. Olha, vai ficar raiz sétima de quem, olha? De 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Lembra que 8 você fatora, né? Dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. Então, 8 dá 2 ao cubo. 16 você fatora, dá 2 à quarta. Lázaro, 16 tem raiz exata. Se for raiz quadrada ou raiz quarta. Aqui a raiz é sétima, o índice da raiz é 7. Presta atenção. Olha aqui. Olha, 8, 2 ao cubo, 16, 2 à quarta. Raiz sétima de 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Aí não está aqui multiplicando? Radical do produto dos radicais, radical do produto. Produto dos radicais, radical do produto. Ora, raiz sétima de quem? Olha, conserva a base, a mesma propriedade que nós aplicamos aqui, a mesma coisa. Olha. Conserva a base, somos expoentes. 3 mais 4 dá quanto? Olha, 7. Ó. 3 mais 4, 7. Então, olha, expoente igual índice. Ó. Índice igual expoente. O resultado é o radical. Aqui, por exemplo, raiz quarta de 16 vezes 81. Pode separar também, né? Se o produto das raízes é igual à raiz do produto, o raiz do produto é igual ao produto das raízes. Se quiser multiplicar, não tem problema, vai dar a mesma coisa. Por exemplo, 5, raiz quinta de 7 elevado à 10ª potência, raiz quinta de 7 elevado à quinta, vezes 7 elevado à quinta. Ou simplesmente é só dividir o expoente pelo índice. O expoente pelo índice. 7, aí,
10 dividido por 5 vai dar 2. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Entenderam? Multiplicação de raízes? Aprenderam? Não tem problema. Se eu estiver multiplicando raízes, o produto das raízes é igual a raiz do produto. Ok? Se o resultado der para tirar a raiz, sim. Se do início já der para tirar a raiz, ok, melhor ainda. Outra coisa aqui, olha, divisão de raízes. Não é muito diferente do produto, não. Certo? Divisão de raízes não é muito diferente do produto, não. Se tiver raiz, todo mundo, por exemplo, vamos supor que eu peguei aqui, tiver raiz, bem parecida com o produto, com a multiplicação. Não tem coisa. A única coisa diferente é que na multiplicação multiplica, na raiz divide. Na divisão divide. A diferença é essa. Mas o processo é o mesmo. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada de 4 dividido, por exemplo, por raiz quadrada de 9. Vai ser raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. E é isso? Se der para dividir, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, raiz quadrada de 36 dividido por raiz quadrada de 4. Aí eu vou ter raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 4, né? Raiz quadrada de 4, que é 2. Ora, 6 dividido por 2 dá 3. Se não der para dividir, né, pessoal, as raízes, quando tira, por exemplo, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Não dá para dividir 2 por 3. Todo mundo está vendo que não. Como não dá, o que eu faço? Simplesmente deixo do jeito que dá. Se der para dividir, eu divido. Se não der para dividir, fica em forma de fração. Se der para dividir, beleza, ótimo. Não tem problema. Então, quando dá, né? Quando não dá, Lázaro, se não der, então lembre-se, olha, por exemplo, se tivesse raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4, eu vou ter raiz quadrada de 1 é 1, dividido por raiz quadrada de 4 é 2. 1 não dá para dividir por 2, deixa em forma de fração. Certo? Lázaro, e se não tiver raiz, Lázaro? Exata. Por exemplo, raiz quadrada de 50 dividido por raiz quadrada de 2. Não tem raiz, não. 50 não tem raiz. 2 não tem raiz. Então, aplica isso daqui, olha. Isso aqui, ó. A propriedade. Que propriedade é que nós vamos aplicar? Parecida com a propriedade da multiplicação. Na multiplicação dizia que da multiplicação de radicais é igual, por exemplo, o produto de radicais é igual a radical do produto. Aqui também é parecida, só que assim, o quociente de radicais é igual ao radical dos quocientes. Quociente de radical é igual a radical dos quocientes. Quociente de radical dos quocientes. Ou seja, eu posso fazer aqui, por exemplo, raiz de 50 eu não sei quem é. Não sei mesmo. Raiz de 2 eu também não sei quem é. Mas eu posso fazer assim, ó. Raiz quadrada, ó. Quociente, né? Quociente de radicais é o radical do quociente. É de 50 dividido por 2. Pronto. Que vai ser raiz quadrada de 50 dividido por 2, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Certo? Lembre-se disso. Exemplo aqui, ó, por exemplo, raiz de 200 dividido por raiz de 2. Claro que não tem. Raiz de 2 não tem, nem de 200. Ah, mas raiz de 200 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 200 dividido por 2, que dá raiz de 200 dividido por 2 é 100. E quem é a raiz quadrada de 100, pessoal? É 10. Tá vendo aí? Então, quociente de 2 radicais, né? Radical de 2 quociente de 2 radicais é igual ao radical de 2 quocientes.
simples, né? Por exemplo, aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Olha. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27. Vai ser raiz cúbica de 8 sobre 27. Raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Pronto. Fica em forma de fração. Raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. É a mesma coisa que raiz quarta de 32 dividido por 2. Né? 32 dividido por 2 dá 16. E raiz quarta de 16 é 2. Então, prestem atenção que o que nós aprendemos aqui? Aprendemos duas operações com radicais. Quais foram as operações, Lázaro? O que nós aprendemos agora? Nós aprendemos multiplicação de radicais e divisão de radicais. Na multiplicação de radicais, diz o seguinte: o radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Se os radicais já tiverem raiz exata, é só extrair a raiz de cada um e multiplicar. Lázaro, só pode ser com 2 radicais? Não. Pode ter um monte, pode ter 3, 4, 10. É só pegar todo mundo e multiplicar quem está dentro. Não é assim? Lázaro, quando não tiver raiz, Lázaro, deixa lá dentro da raiz, né? Então, tem aqui, né? Prestem atenção que tem aqui uma atividade para vocês fazerem. Então, olhe lá. No livro de vocês, né? No livro de vocês, vocês têm a atividade da página, prestem atenção, da página 37. Que 37, menino? Da página 20 e... Cadê? 25, página 25, questão 37 e 38. Só essas duas, 37 e 38 da página 25. Página 25, questão 37 e 38. Qual é o assunto? Multiplicação de radicais, divisão de radicais. Multiplicação de radicais, divisão de radicais. Ok? Prestem atenção nessas coisas, viu? Prestem bastante atenção. Não esqueçam do que a gente explicou. Certo? Prestem muita atenção. Esse é o assunto de hoje. Não vou passar mais assunto para vocês não confundirem as cabecinhas de vocês. Porque vocês sabem que quando passa muito assunto, aí vocês confundem a cabecinha, né? Então, pronto. Na próxima aula, estaremos corrigindo essa atividade e dando continuidade ao nosso assunto. A nossa próxima aula será sexta-feira, não é assim? Então, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. E essa foi nossa aula. Não esqueça, página 25, a atividade, né? Questão, o quê? Que a gente acabou de ver, 37 e 38. Não é assim? Página 25, questão 37 e 38. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, tchau. Até a próxima aula. Vou já colocar esse vídeo no grupo. Vou só esperar aqui que ele termine, dê certo aqui o negócio. Certo, pessoal? Então, valeu, um abraço, fiquem com Deus, tchau, fui.